Então, é... Ítalo? Sim? Então, pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês aquilo que eu já estava dando uma prévia, né? A gente vai apresentar para vocês a parte aqui da barra superior, a gente vai mostrar dados, ferramentas, extensões, ajuda. Vou dar um adendo aqui, né, em partes interiores aqui desses menus, certo? Partes importantes. Algumas coisas eu vou acabar pulando, por exemplo, essa parte de extensões aqui, na verdade, eu nem vou passar para vocês porque é uma parte mais complexa do Planilhas e acho que não vai, a gente não tem nem tempo e também seria um conceito muito complexo, teria que levar uma aula só para explicar eles, tá bom? Então a gente vai acabar deixando esse conceito aí de fora, mas a maioria das coisas eu vou fazer um esforço aqui para tentar passar para vocês, tá bom? Hoje. E o Ítalo também vai passar a parte dele. Você pode falar um pouquinho sobre o que você vai passar hoje, Ítalo? Bom, tá dando para ver direitinho? Tá sim. Só tá dando o microfone. Calma aí. Algum problema com o meu áudio? Não, o meu áudio. Ah, Eu tô tá. falando e me escutando. Certo. Deixa eu só. Aqui eu libero e aqui eu fecho. Agora sim, perfeito. Que antes eu estava me escutando e falando ao mesmo tempo. Bom, então, pessoal, vamos dar início ao conteúdo de hoje. Primeira parte vai ser a correção do exercício da semana passada, tudo bem? Eu passei para vocês esse seguinte exercício, que foi a folha de pagamento. Foi uma situação exemplo, né? Bacana, eu achei ela bem interessante. Simulando aí uma situação de contabilidade e tal. Talvez alguém vai trabalhar no financeiro de alguma empresa, alguma coisa assim. E aí a gente tinha o seguinte problema, né? Foi fornecido o salário bruto, as faltas, as horas extras e isso, né? E a partir destes dados, vocês tinham que estar colocando, né, preenchendo todos os campos, de acordo com as instruções que foram dadas aqui. Eu vou fazer a correção de todos, mas eu acredito que alguns eu já tenha passado na aula passada, mas de qualquer forma é sempre bom estar dando uma revisada no material. Tudo bem, pessoal? Beleza. Salário dia. Bem simples, né? A gente viu aqui que é só a gente pegar o nosso salário bruto, no caso aqui a nossa referência está em C4, C5, e dividir isso por 26, porque, segundo a nossa tabela, né, seriam as horas normais trabalhadas, né? Seriam os dias normais trabalhados por um funcionário. Então, aí vocês iriam repetir o mesmo comando aqui para todas as células, fazendo assim, finalizar. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu passar, a gente, né, passar qualquer tipo de exercício assim, não é interessante que vocês puxem e arrastem. Por quê? Quando você puxa e arrasta, você acaba fazendo com que você não pratique, né, da forma como poderia praticar. O salário hora, a gente viu que também é bem simples, é só pegar o salário bruto e dividir por 220. Então, aqui eu peguei o salário do João, dividi por 220. O da Maria, o do Leandro, da Sheila, do Matheus e do José. Tranquilo? Mesmo processo para todos. E aqui a gente tem uma tabela, uma parte onde a gente tem as faltas dos funcionários. Lembrando, né, que eu vou fazer a mesma explicação que eu fiz antes, essas faltas, elas são aquelas faltas que não foram abonadas, ou seja, falta que o funcionário simplesmente faltou e não deu uma justificativa do porquê ele estava faltando, tudo bem? E aí, para a gente saber o desconto por faltas, a gente tinha que multiplicar quanto era o salário do dia do funcionário vezes a quantidade de dias que ele faltou. Então, no caso aqui do João, ele recebe R$ 76,92 por dia e ele não teve nenhuma falta. Então, ele teve R$ 0 de desconto de falta. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, né? A gente poderia talvez multiplicar isso daqui por -1, que aí a gente veria, né, na nossa fórmula que ficaria negativo. Olha que interessante. No caso aqui do João não vai dar diferença, né? Mas
Aí já teria para nós a ideia de que foi um desconto que foi feito por causa que um funcionário faltou. Olha que bacana. Então, aqui a gente já consegue ver que é tudo negativo. A gente poderia, por exemplo, colocar isso daqui numa fonte vermelha, para na hora que o funcionário pegar, ler, ele ver, nossa, faltei tantos dias, então vou ter tantos descontos no meu salário. É uma das formas que a gente poderia fazer, tudo bem? O desconto do INSS, que foi o mais complicado, né, que era o principal deste exercício, porque pegava justamente o conteúdo que a gente aprendeu nas últimas aulas, que é a fórmula Si, tudo bem? Para a gente montar esse problema do desconto do INSS, a gente tem que levar em consideração a tabela de referência. Eu fiz aqui um grupo para a gente poder juntar e reduzir a visualização, para a gente conseguir ver melhor. Então, né, essa daqui eu vou inclusive fazer ela com vocês de novo. Vou pegar aqui, por exemplo, o salário da Maria. Qual que é a lógica para a gente montar essa fórmula? A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem aqui uma referência, ou seja, se o funcionário ganhar até 1.751,81 centavos, vai ser descontado do salário dele 8%. Como é que agora que eu pensei que se eu fechar o áudio, vocês podem ter falado alguma coisa e eu não ouvi. Calma aí. Não, se você tivesse falado, eu tinha ouvido por aqui. Ô, Lucas, fala só alguma coisa aí para mim ter uma noção. Beleza. É que eu achei que talvez alguém fez alguma pergunta e eu fechei os dois microfones, mas agora que eu vi que eu fechei os dois falantes, fechei só um, tá certinho. Continuando então, pessoal, então a gente tem essa referência. Se o funcionário ganhar até 1.751, tem que ser descontado do salário dele 8% para o INSS. E aí esse desconto de 8%, ele pode ser feito basicamente de duas formas, né? Vou dar um exemplo aqui, olha, se eu tenho R$ 100 e eu quero descontar 8% desses R$ 100, ou seja, 8% de 100 é R$ 8. Eu posso pegar aqui e multiplicar por 0,08. Então, se eu pegar um número e multiplicar ele por 0,08, eu vou achar 8% dele, ok? Eu também poderia fazer isso multiplicando diretamente 8%. Se eu fazer assim, olha, eu encontro o mesmo valor. A gente já tem aqui a referência dos 8%. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o salário e multiplicar ele por essa célula. Por quê? Olha que interessante, aqui já está tudo automático. Se eu vier aqui, olha, e mudar e colocar que agora vai ser 10%, esse daqui já mudou automaticamente, olha, porque esse daqui ele está dentro da faixa. Ó. Na verdade, esses dois aqui estão dentro da faixa. Mudar aqui para 1%. Ó, esses dois aqui mudaram, ó, porque os dois, né, estão dentro da faixa dos 8%. Beleza? Então, quando a gente for descontar, a gente pode multiplicar por aqui direto, que é mais fácil. Então, vamos montar a nossa fórmula. Se, abre parêntese. Aí agora eu vou fazer o meu teste lógico, ou seja, eu vou comparar uma coisa com outra. O que eu quero comparar? Eu quero comparar se o salário aqui da Maria Rita, ele é menor ou igual à nossa primeira referência. Por quê? A gente sabe, né, que se ele estiver dentro dessa primeira faixa, ou seja, se a pessoa receber até isso daqui, vai ser descontado do salário dela 8%. Então, como que eu vou fazer isso? Ponto e vírgula, para mim agora ir no valor se verdadeiro. E agora eu vou vir aqui, vou pegar o salário de novo, né, porque eu quero multiplicar justamente o salário por 8%. Beleza? Somente isso, tudo bem? Ok, então, e agora, se o salário dela não estiver dentro dessa faixa, então ela pode estar dentro dessas duas faixas. Só que eu tenho que descobrir de qual das duas que é. Então, eu tenho que abrir um outro teste lógico, ou seja, eu tenho que abrir um outro se. Então, eu vou pôr ponto e vírgula, agora seria o meu valor se falso, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Se for o verdadeiro, no caso aqui, se esse salário fosse menor ou igual a isso daqui, ele iria fazer essa multiplicação. Se não, eu quero que ele escreva nada. Quero que você escreva a palavra nada na tela. Beleza, ele vai escrever nada. Por quê? Né? Não atendeu a requisição. Então, isso aqui é só, a gente só está montando a nossa sequência lógica. Beleza, então eu vou abrir um outro se. Porém, o que acontece agora, né? Se abre parênteses.
Agora, para mim abrir o meu segundo teste lógico, eu tenho que pensar o seguinte: para o salário, né, estar dentro da segunda faixa, ele tem que atender duas requisições. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1.751,82 e ele tem que ser menor ou igual a 2.919,72. Vocês concordam comigo que qualquer valor que esteja dentro dessa faixa, obrigatoriamente ele atende essas duas requisições? Vamos pensar 2.600, igual vai ser esse exemplo aqui. 2.600 é maior ou igual a 1.751,82 e, ao mesmo tempo, ele é menor que 2019,72. Ou seja, tem que atender as duas requisições. Porém, a fórmula SIN é simples, né? A fórmula natural, ela não permite fazer duas comparações lógicas ao mesmo tempo. Ou eu teria que ver se é maior ou igual aqui, ou é menor ou igual aqui. Quando a gente quer fazer mais de uma validação, ou seja, mais de uma comparação, e todas elas precisam ser atendidas, a gente usa a fórmula E. Fórmulazinha E, ela traz exatamente este propósito: fazer mais de uma comparação ou mais de um teste lógico, e todos eles têm que retornar verdadeiro para a fórmula se entrar dentro do valor se verdadeiro. Então vamos lá, qual que é o primeiro teste lógico? O salário tem que ser maior ou igual a este primeiro intervalo, ponto e vírgula. Agora, ponto e vírgula, eu vou fazer um outro teste lógico. E o salário que eu estiver analisando, ele tem que ser também menor ou igual a essa segunda referência. Então, olha que interessante, né? Eu montei ali a minha expressão, essas duas expressões têm que retornar verdadeiro, para só então o salário ser multiplicado por 9%, ou seja, para mim calcular os 9% dele. E aí vocês me perguntam, para que você está fazendo isso tudo, sendo que você já sabe qual que está dentro de cada faixa? Porque a ideia é fazer uma fórmula que seja automática. Então, independente de qual salário o funcionário tenha, a minha fórmula já calcula automaticamente, né? De acordo com a situação, tudo bem? Então, beleza. Então, se o salário, se atender essas duas requisições, vai ser multiplicado. Se não, aí agora o que que acontece, né? Eu tenho que pensar que se o salário não está aqui e não está dentro dessa faixa, obrigatoriamente ele é maior do que essa referência aqui, ou seja, ele é mais do que 2.000, maior ou igual, né? Não, maior apenas do que 2.919. E então eu poderia abrir um outro se, ou eu poderia vir simplesmente multiplicar o salário por 11%. E agora é muito importante, eu tenho que fechar todos os parênteses que eu abri, igual aqui, eu abri esse parêntese no se, tenho que fechar ele, abrir um parêntese aqui, tenho que fechar ele, certinho? Posso dar o enter, beleza. Aí agora eu descobri, né, que foi descontado 9%, por causa que a Maria ela está dentro da segunda faixa. Vamos conferir? Vamos colocar aqui, ó, 2.600 vezes, né, 9%. Certinho, olha, 2.000. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui está me confundindo. 234. Porém, o que que acontece, né? A fórmula ela é feita para você puxar e arrastar. Porém, se você puxar e arrastar aqui, olha o que que acontece. Ele começa a dar uns erros, começa a dar uns bugs, uns caras ficam sem calcular. Porque quando você puxa e arrasta uma célula, o que que acontece, né? Você está puxando a referência também para baixo. Então, igual aqui, eu puxei 5 células, ele puxou a referência 5 células para baixo, ou seja, a célula que era para estar aqui, ó, veio 1, 2, 3, 4. No caso, eu puxei 4. Ele veio 4 células para baixo. Então, para a gente corrigir isso, o que que a gente faz? Todas as células que são as referências da tabela do salário de contribuição, a gente vai travar elas colocando um símbolo do cifrão, né? O símbolo da moeda. Então, eu coloquei cifrão aqui, cifrão aqui, cifrão aqui, aqui, calma aí, aqui, aqui, aqui e aqui. Por que que eu não vou colocar o cifrão na referência do salário? Porque o salário ele tem que realmente ser alterado linha após linha, ele não pode permanecer fixo na
na célula toda, tudo bem? Então, eu vou puxar aqui e arrastar. Aí agora, né, você observa que as células que eram para mudar, mudaram. E as que eram para permanecer, permaneceu. Eu não peguei essa daqui, porque essa daqui já estava certo que eu tinha feito na última aula. Tudo bem? Muito importante, pessoal. Vou dar até um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou abrir aqui em tela cheia. Muito importante. Vocês fizeram esse exercício que eu passei na semana passada? Os que fizeram, conseguiram entender como que funciona essa questão? Conseguiu fazer essa questão em específico? Vou ver quem está na aula aqui, que eu gosto de chamar a pessoa pelo nome. Rosa, Pamela, Deisiane, Johnny. O que vocês podem me dizer aí? Fizeram esse exercício? Tiveram dúvidas? Entenderam aqui pela minha explicação? Se não entendeu, eu explico tudo de novo. Preciso aí de um feedback de vocês. O que vocês... Eu não fiz desse jeito, não. Eu fiz de outro jeito. Outro jeito? Você quer que eu abra a sua Eu não planilha aqui? entendi muito bem como que era para fazer o cálculo aí. Então, eu não fiz assim, não. Tudo bem. Você postou lá no Classroom? Postei, coloquei lá. Você quer que a gente abra aqui e vê ela para a gente ver como que você fez, para poder te ajudar? Ou você prefere que depois eu te mande no privado? Ah, eu prefiro que você mande no privado para mim. Tudo bem, e depois eu olho lá como que você fez e te falo. Mas, Tá. como eu fiz agora, você conseguiu entender? Deu para entender. Tá, então, se eu te pedir para montar uma situação parecida com essa, onde você vai ter um si dentro do outro, você acha que você conseguiria fazer, tranquilo? Ah, eu acho, né? Mas aí eu tinha que Não, tá ver. tranquilo, tá tranquilo. Hoje tem um exercício que eu preparei para vocês que a gente vai fazer ele junto aqui. Eu vou compartilhar a planilha, inclusive eu já preciso já ter uma noção. Você está fazendo aula no computador, Pamela? Sim, no computador. Beleza. O restante do pessoal, Johnny, Daisy, vocês estão fazendo no computador ou no telefone? Só para mim ter uma noção. Deixa eu ver quem tá aqui. Daisy, Johnny e Rosa. Vocês estão fazendo no computador ou telefone? Precisa rever as aulas. Daisy está no computador, Rosa, telefone. Beleza, precisa rever. Rosa, o quanto antes você conseguir estar revendo essas aulas, vai ser melhor, tudo bem? Porque a gente agora já está caminhando para o final do curso, então a gente já vai estar preparando aí para estar finalizando. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês têm que estar tirando ela nas próximas aulas, tá bom? Vamos continuar aqui. Vale transporte, pessoal. Vale transporte bem tranquilo também. Vou desocultar aqui. O Vale Transporte, a gente viu que ele é calculado 6% do salário bruto, então eu vou pegar aqui igual salário bruto e vou multiplicar isso por 6%. Poderia multiplicar também por 0,06, né? Que é a mesma coisa, 0,06. Vou puxar aqui e arrastar, mas vocês, quando forem fazer, espero que vocês façam legalzinho para a gente treinar legal. O abono é 10% do salário, então eu vou pegar o salário e multiplicar por 10%. Poderia também, né, fazer igual salário vezes 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Agora a gente tem o cálculo de horas aqui, olha que interessante. Vou apagar aqui para fazer de novo. A gente tem primeiro que saber qual que é o valor da hora extra. Para a gente saber o valor da hora extra, olha aqui como que a gente faz. Ó, valor da hora extra. A gente tem que somar o salário hora, ou seja, esse salário que a gente achou aqui, com o resultado da multiplicação do salário hora por 50%, ou seja, uma hora normal mais metade. O que quer dizer isso? Falei, mas não entendi. Ó, eu tenho que somar a multiplicação. Então, beleza.
eu vou somar. Então, eu vou pegar o quanto que o cara recebe normal, né? Vou até abrir um parênteses aqui. Vou pegar o salário normal dele, multiplicar por 50% e Não. pessoal, Sim. eu fui pesquisar. Eu estava onde? Extra. Eu acho que estava no abono. Não, estava no abono? Beleza. Não. Então, só voltando aqui, o abono ele é 10% do salário. Então, eu posso multiplicar o valor do salário vezes 10% por 0. 0, a gente tá o valor da hora extra, pessoal. O valor da é uma hora normal mais 50%. Ou seja, você recebe metade a mais do que você receberia se trabalhasse em hora normal. Então, como que é feito esse cálculo? Eu posso vir aqui, né? Vou abrir até um parênteses para ficar legal. Vou pegar o salário do cara, vou multiplicar isso por 50%, ou seja, para mim saber quanto que é metade da hora dele, e vou somar com uma hora normal. Ou seja, uma hora normal desse funcionário é R$ 9,64. R$ 9,09. Agora, já a hora extra dele é R$ 13,64. Isso eu posso encontrar também facilmente, né? Vindo aqui e multiplicando o salário hora normal dele por 1,5. Eu acho o mesmo resultado. Então, aqui eu consigo saber quanto que é a hora extra de cada funcionário, tudo bem? E agora, para mim saber o total de horas extras, eu vou vir aqui, pegar a quantidade de horas extras que o funcionário fez e multiplicar pelo valor que é a hora extra dele, tudo bem? Com isso, eu tenho aqui agora, vou até diminuir um pouco o zoom, eu tenho uma tabela com os dados de todos os funcionários. Deixa eu diminuir algumas colunas, só para poder ficar melhor de visualizar. Ok, vou dar uma centralizada, né, para ficar tudo legalzinho. Ok, vou colocar aqui em negrito. Fechou então, pessoal? Agora a gente tem uma dinâmica. Então, vamos supor, eu posso vir aqui alterar o salário de qualquer funcionário, automaticamente já muda aqui o valor de hora extra, já muda o total das horas extras, posso diminuir a quantidade de horas, posso dobrar, posso fazer aqui agora, posso colocar falta aqui para o funcionário. Então, agora a gente tem uma dinâmica muito grande com relação ao exercício, tudo bem? Antes da gente fechar esse exercício e partir para o próximo,
Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Ou com relação a esse exercício, tá tranquilo? Tá ok, pessoal? Ok. Fechou, então. O outro exercício que eu vou passar para vocês, né? Eu vou fazer ele aqui com vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem sozinhos também. Eu gostaria, inclusive, que vocês fizessem junto aqui comigo, mas eu sei que não tem como, porque fica um pouquinho complicado, beleza? Inclusive, calma aí. Isso. Esse aqui, ó. Esse exercício aqui, pessoal. Vou até fazer uma cópia dele para a gente poder trabalhar agora. Exercício, notas, AD. Pessoal, eu vou dar inclusive o acesso para vocês estarem acessando aqui junto comigo. Ó, vou colocar aqui até a permissão de editor. Quem quiser fazer esse exercício junto comigo, pode fazer, beleza? Vou colocar aqui para vocês. Só clicarem nesse link, vocês já vão abrir essa planilha. Ok, pessoal. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Que é isso daqui que a gente vai fazer agora. Vamos tirar isso daqui. Pessoal, esse exercício, eu vou fazer ele com vocês, só para vocês entenderem como ele é feito, mas ele é um exercício bem bacana para vocês fazerem sozinhos também, tudo bem? Esse é um exercício que junta, né, basicamente, os últimos conhecimentos que vocês adquiriram, ok? Onde vocês vão ter que calcular a média das notas dos alunos, a média ponderada da nota dos alunos, a melhor média, no caso, aí vocês vão ter que fazer uma fórmula aqui, olha, qual é a média? A resposta, né? Mas eu vou fazer aqui a média ponderada, a média normal. A média normal, a gente sabe que tem que pegar somente os valores. Então, eu vou pegar aqui as notas dos alunos, utilizando ponto e vírgula para separar. Ok. E agora eu vou pegar aqui a média ponderada. Vou pegar aqui, média ponderada. Aí a média ponderada, a gente sabe que tem a nota e o peso. Nota, peso. Nota, peso. Nota, peso. Ok? E aí, agora a gente tem a seguinte questão, né? Quem que está editando a planilha, gente? Deixa eu ver aqui. Vou ter que tirar a edição de vocês. Vou ter que tirar a edição, né? Vocês não estão cooperando. Desculpa isso, fui eu, é porque eu achei que era para fazer junto. Não. Se for para fazer junto, aí eu vou criar uma nova. Porque, na verdade, na outra turma eu trabalhei assim. Só que para trabalhar com a dinâmica legal assim, vocês têm que dar todos os alunos com o computador. Que aí vocês vão fazer na medida que eu for fazendo. Igual, por exemplo, eu vou criar aqui para você, né? É Pamela mesmo, é? Não, é Daisy. Daisy. Vou criar aqui para você uma planilha. Vou pegar essa daqui e vou colocar aqui para você, ó. E aí eu fiz isso para cada um dos alunos que estavam na aula passada, né? Na aula de ontem, no caso. Se vocês quiserem trabalhar assim, eu acho bem interessante também. Porque aí todo mundo vê o que está sendo feito junto, tudo bem?
Só que se não tiver todo mundo no computador, fica um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Aqui a gente tem duas notas, né? A média normal e a média ponderada. Eu quero uma fórmula que ela vai analisar qual das médias é maior e vai escrever ela. Basicamente é isso. Vocês têm uma ideia de como a gente poderia fazer isso? Com qual fórmula a gente poderia usar? Alguém tem uma sugestão? Tá tranquilo, ó. Para a gente conseguir achar a melhor máximo. Deixa eu só ver o que mandou no chat aqui. Teríamos que fazer no nosso computador separadamente. Rosa, se todo mundo estivesse no computador nessa aula, seria bem interessante, né? Fórmula C. Eu vou usar as duas ideias. A ideia da Desiane. Ô, Deise, você achou que a gente tem que usar a fórmula máximo? Vamos usar a máximo aqui. Vou pegar a máximo, e aí eu posso passar como referência essas duas? Bacana, boa ideia. Vou pegar aqui e vou pegar aqui. E aí, quem sugeriu foi a Pamela. Pamela, como que a gente poderia fazer utilizando a fórmula C? Como que você me sugere? Não sei. Eu só Tá pensei aqui, tranquilo. mas eu tenho que Não, fazer para. mas a solução com a fórmula C, ela é uma solução até maior, ela é uma solução mais complexa, só que ela é bem interessante também, que ela aplica conhecimentos diferentes. A gente poderia fazer assim, ó, se... Vamos lá, a gente tem que comparar essas duas notas. Então, eu tenho que comparar a média simples com a média ponderada. Então, se média simples for maior que média ponderada, o que eu quero que escreva? O que você acha, Pamela? Não sei, Ítalo, isso é bem complicado. Eu sei Não, que pode é usar, mais mas questão na assim, hora de raciocínio. É só você. É questão assim, de você imaginar o problema e imaginar a solução. Vamos imaginar assim, ó. Se a média simples for maior que a média ponderada, o que eu quero que escreva? Eu quero que escreva qual a média simples, correto? E como eu escrevo a média simples? eu não sei, esse negócio é complicado. Não consigo ver desse jeito. Onde que está escrita a média simples do Bernardo? A média das notas do Bernardo? Onde que está a média simples do Bernardo? A média normal? Tá falando em qual? Qual célula? Tá, deixa eu ver aqui. K. K. K5? A média simples está na K5? Não sei. Olha direitinho. Qual que é a célula K5? É essa daqui ou essa daqui? É a laranja ou a roxa? Que tá. Vou dar até mais um aqui para você, ó. Para mim aqui tá tudo verde e branco. É porque tem um. Ítalo. Ô, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A minha internet aqui hoje está horrível e eu já ia precisar sair um pouquinho mais cedo dessa aula mesmo.
O Lucas vai finalizar esse exercício aqui com vocês, mas já vou deixar o que eu quero que vocês façam, tudo bem? Se vocês quiserem trabalhar com a dinâmica, vocês podem fazer aqui uma planilha para cada um dos alunos e repetir, como que diz, né? Vocês fazerem juntos, ou vocês podem o Lucas mostrar aqui e depois vocês tentam fazer sozinho. O importante é o seguinte, pessoal, vocês têm que fazer o exercício, beleza? Deixa eu só tentar projetar minha tela aqui de novo, que a minha internet literalmente caiu aqui em casa. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir aqui? Sim, sim. Sim. Beleza. Só para finalizar aqui, então, Pamela, então a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Se a média das notas for maior que a média ponderada, eu quero que escreva a média das notas, correto? Porque ela é a maior. Então, eu vou vir aqui e colocar que eu quero que escreva. Caso ela não for maior, ou seja, a média ponderada for maior, eu quero que escreva a média ponderada. Apenas isso. J5, ou seja, a média das notas for maior que K5, né, que é a média ponderada, escreva J5. Se não for maior, escreva K5, tudo bem? Qualquer um desses dois jeitos que vocês utilizarem, dá certo, beleza? E aí, depois, tem aqui essa parte de presenças. Essa parte de presenças é bem interessante também. Basicamente, funciona o seguinte, né? Quando o aluno esteve presente na aula, ele ganhou um xizinho. E quando ele faltou, tracinho. Então, para mim saber, né, quantas presenças o aluno teve, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e contar a quantidade de xizinhos. Então, para isso, a gente tem uma fórmula própria que chama conte-se. A fórmula conte-se, ela basicamente só tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, você vai informar qual é o intervalo que você quer que analise. Então, eu quero que analise aqui as primeiras 10 aulas. Então, seriam as 10 aulas da Alice. E no segundo parâmetro, eu vou falar qual que é a minha condição para ser contada. Então, eu vou contar, né, basicamente, se tiver um X. Ou seja, se tiver X, conta para mim. Nesse caso aqui, eu consigo ver que a Alice teve 8 presenças. Tudo bem? E aí, depois, para a gente saber as faltas, é bem simples também, né? Se foram 8 presenças, automaticamente foram 2 faltas. Por quê? Se a quantidade de aula é 10, a gente vê aqui que tiveram 10 aulas. Então, vai ser 10 menos a quantidade da presença. Tudo bem? Para finalizar a parte de fórmulas, tem aqui o aluno que foi aprovado por presença, no caso não é por falta, é por presença. Eu errei na hora de escrever. Presença. Ok? E aí, vocês vão ter que analisar o seguinte: se, né, o número de presenças que o aluno teve for maior ou igual a 6, porque aqui nas regras dessa planilha, eu coloquei que para o aluno ser aprovado, ele tem que ter nota maior ou igual a 7. Calma aí. Vou pegar mais salas aqui que dá para ver o texto todo. Ó, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a média das notas, ou seja, essa média aqui maior ou igual a 7 e ter até 4 faltas. Ou seja, se tem que ter até 4 faltas, pode ter no máximo 6 presenças, tudo bem? Então, para vocês analisarem, né, por presença, vocês podem analisar por presença ou por falta.
Ou seja, o aluno ele tem que ter, né, mais de 6 presenças maior ou igual a 6, ou o número de faltas tem que ser menor ou igual a 4. Por nota, vocês vão analisar as notas aqui, né, as notas da melhor média, e, né, por resultado final, vocês vão ter que analisar essas duas condições juntas, ou seja, o aluno tem que ter nota e tem que ter presença. No final disso tudo, eu quero uma formatação condicional. A formatação condicional, ela tem que ficar desse jeito aqui, olha. Deixa eu pegar o exercício que eu fiz ontem com os meninos. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Eu só não fiz o finalzinho aqui, porque não deu tempo, eu deixei para eles fazerem sozinho. Mas basicamente é assim, ó. Se a média aqui for maior ou igual a 7, eu quero que fica verdinho. Se não, né, se não for maior, tem que ficar vermelho, né? Verde com a cor branca e vermelho na cor preta. Mesma coisa aqui, olha. Se for X, eu quero que tenha quadradinho verde, e se tiver tracinho, eu quero quadradinho vermelho. E observa que é dinâmico, olha. Se eu vier aqui colocar a falta para esse aluno, automaticamente o quadradinho fica vermelho e aumenta o número de faltas. Tudo bem? Aqui eu usei um conte-se contando os tracinhos, né, que dá certo do mesmo jeito. E essa parte final aqui das presenças, eu tinha feito nesse outro exercício aqui. Eu fiz um pedaço em cada lugar. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço que eu já não apliquei a outra formatação, mas apliquei aqui, que foram ideias diferentes que eu tive com o tempo. Então, aqui vocês observam, olha, que quando o aluno é aprovado, fica verdinho assim para ele, e se ele foi reprovado, fica vermelho. E se o aluno foi reprovado por falta, né, e aprovado por nota, ele automaticamente foi reprovado, porque no caso ele tem que ter as duas condições. E se ele foi aprovado nas duas, automaticamente ele foi aprovado no final. Tudo bem? Ô, Lucas, você acha que dá para finalizar esse exercício ou você quer que eu finalize com os meninos semana que vem? Você dá o seu conteúdo mesmo. Não, tranquilo. Pessoal, esse exercício aqui eu vou liberar para vocês no Classroom para vocês estarem fazendo. Ele é uma revisão de tudo que a gente já viu até agora. Então, fórmula C, média, máximo, formatação condicional e ainda o conte-se, que é a formulazinha nova que a gente aprendeu. Eu vou precisar sair agora que eu tenho que resolver umas coisinhas, mas o Lucas vai continuar com vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida antes de eu finalizar? Tranquilo? Eu vou passar a palavra para o Lucas. Valeu aí, gente. A gente se vê semana que vem. Valeu, Ítalo. Muito obrigado aí pela apresentação. Então, pessoal, o que eu vou... Já falei para vocês, né, mais ou menos, que eu vou passar. Já vou até iniciar aqui a apresentação. Certo? Acho que tá tudo funcionando. Gravando, certo. Como eu falei para vocês, hoje eu vou apresentar para vocês essa parte desse menu aqui superior, né, nossos menu de ferramentas, né. Eu vou apresentar agora a parte de dados, ferramentas, extensões e ajuda e vou dar uma adentrada em outras coisas lá que a gente vai precisar passar, certo? Que vão ser importantes para vocês no dia a dia aí com vocês usando as planilhas. Esse aqui é um exercício assim parcial desse que o Ítalo estava fazendo, tá bom? Que tem até aplicação aqui das formatações condicionais, mas ele vai continuar o exercício completo com vocês semana que vem, certo? Porque senão vai ficar muito complicado, não vou conseguir passar todo o conteúdo aqui hoje, e aí vai acabar atrasando a gente mais do que a gente já está atrasado, certo? Então vamos lá. Aqui na parte de dados, a gente tem... Aqui na parte de dados a gente tem o classificar página e o classificar intervalo. Para que serve essas duas partes? Basicamente, tanto o classificar página quanto o classificar intervalo são um formato de filtro, tá bom? Por exemplo, vou selecionar aqui os nomes da minha... Os nomes não. Vou selecionar os nomes aqui da minha tabela, uma tabela sobre um triatlo, certo? Uma corrida de 3 provas, prova 1, prova 2, prova 3, o tempo total dos participantes. Eu vou vir aqui em dados e vou classificar o intervalo. Não vou classificar a página, porque senão vai aplicar a página inteira. Eu quero classificar só o intervalo.
vou classificar um intervalo de A a Z, certo? Em ordem alfabética. Olha só o que ele fez. Ele pegou e colocou os nomes aqui das pessoas, olha só, em ordem alfabética, tá bom? Ele vai filtrar assim, dessa forma, a ordem aqui de apresentação dos dados, tá bom? Também posso selecionar os dados da mesma forma, vir aqui, classificar intervalo e dizer Samuel, Pedro, Matheus, João, Igor, Fernando, certo? Aí, a diferença entre a parte da página e a parte do intervalo é a seguinte. A página vai aplicar na coluna inteira, tá bom? Vou mostrar para vocês. Na coluna inteira, não, na página inteira. Aqui de A a Z, olha só. Ele literalmente aplicou a página inteira. Olha, ele botou aqui o texto de exemplo para dividir texto em colunas aqui em primeiro, porque começa com E. Fernando, Igor, João, Matheus. Botou nomes aqui no meio, porque, né, nomes vem antes de P e S, né? N vem antes de P e S, então ele acabou organizando dessa forma. Botou a tabela aqui, o nosso título da tabela na parte de baixo. Então não é interessante, mas vocês sabem agora que essa parte de classificar página e classificar intervalo serve aí para a gente conseguir fazer essa visualização das nossas tabelas, né, da nossa planilha de forma organizada. Tá bom? Certo. Se eu selecionar aqui esse intervalo, né, da nossa tabela, nomes, prova 1, prova 2, prova 3 e tempo real, a gente consegue criar um filtro para nossa planilha, né? É a mesma coisa que a gente tinha lá, aqui na barra de ferramentas, né? Criar um filtro aqui e aqui é literalmente a mesma coisa, certo? Só selecionar os dados e criar o filtro. Não sei porque está indisponível aqui agora. Acho que é porque já tem um filtro aplicado a essa parte. Mas eu vou aplicar um filtro aqui em alunos, olha só. Dados, criar um filtro. Certo, mesclagem vertical. O problema é isso aqui. Mas tá bom, deixa eu selecionar assim que eu acho que ele vai aceitar. Tá? Assim mesmo. Ele aceitou. Certo. Com a criação do filtro, eu posso clicar nele e classificar, né, de A a Z. Posso classificar do maior para o menor. Eu posso selecionar aqui alguns dados que vão aparecer ou que não vão aparecer na minha tabela, certo? O que é aquilo que eu já falei para vocês em aulas passadas. Tá bom? Filtro normal. Só que agora você tem a opção também de aplicar ele aqui pela barra de ferramentas. Pela barra de ferramentas não, perdão. Pelo menu de ferramentas, certo? É a mesma função que a gente já tinha na barra. Seguindo aqui, a gente tem a visualização de filtros. O que é a visualização de filtros? Ela é basicamente uma forma de visualizar os filtros temporariamente, certo? Quando a gente aplica um filtro, ele vai ficar aplicado aquela parte da tabela por tempo indeterminado, certo? A não ser que você exclua o filtro depois. E os dados vão ficar desorganizados enquanto isso. Então a gente tem aqui a opção de visualização de filtros, onde a gente pode criar uma nova visualização, excluir todas as visualizações. Aqui temos uma que eu já criei, que é o exemplo 1, e temos aqui um botão de saiba mais. Se eu clicar, olha só o que acontece. Toda a minha planilha aqui na parte de coordenadas ficou cinza, mostrando o nome aqui do filtro e quais são os intervalos em que ele está aplicado. Está aplicado de A2 a D8, certo? Então ele está aplicado a essa parte aqui da minha planilha, certo? Olha só, ele está aplicado aqui de nomes até a prova 3 do Samuel. Aí se eu vir aqui e, por exemplo, eu quero visualizar os participantes de Z a A. Olha só, o filtro organizou aqui para mim, Samuel, Pedro, Matheus, João, Igor, Fernando, certo? Colocou os respectivos tempos de cada um. Mas olha só, como eu não selecionei para modificar o tempo total dos participantes, o tempo total não modificou. Bom, vou fazer aqui de novo, ó. Olha só. Ó, ele até modificou sim. Mas ele não aplicou, pelo menos, aqui as formatações, tá bom? Vocês podem ver aqui as listas aqui, ó. A listra azul, listra branca. Listra azul, listra branca. Elas não foram modificadas, tá? Porque não estão selecionadas aqui na modificação do filtro. Os dados aqui modificaram porque eles fazem parte dos nomes aqui, certo? Os tempos são respectivos aos nomes dos participantes. Então ele realmente modificou. E aí a gente tem essa possibilidade. E aí se eu fechar aqui, olha só. Volta tudo ao normal, os participantes voltam à ordem original que foi colocada, certo? Que não é a ordem alfabética.
E volta também as formatações ao formato normal, né? Listra azul, listra branca, listra azul, listra branca. Tá certo? É simplesmente isso. É uma forma de visualizar os filtros de forma temporária aqui no Planilhas. Vindo aqui em dados novamente, eu posso adicionar um controle de filtros, que é essa barra cinza aqui. A gente adiciona ela, a gente pode movimentar ela aqui pela planilha. E aí eu posso vir nas configurações, editar os controles de filtro, copiar controles de filtro, excluir, definir filtros atuais como padrão e saiba mais. Aqui em editar, eu posso colocar qual vai ser o intervalo em que ele vai ser aplicado. Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que ele está aplicado de A2 até A8, ou seja, somente nos nomes que ele está aplicado, tá certo? Ó, coluna nomes. E ele pode ser aplicado também somente às colunas, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu clicar aqui no botão dele, do filtro, eu posso filtrar por condições, certo? Que eu posso selecionar algumas condições que vão desde o texto é exatamente, se fosse números eu poderia botar maior que, menor que. Funciona basicamente igual o filtro, só que ele tem algumas diferencinhas poucas, tá bom? Que ele se aplica apenas às colunas. E eu posso retirar também alguns dados, olha só. Vamos supor que eu não queira ver os dados das pessoas que vão de A até J. Aí eu posso tirar J, I e F aqui. Fernando, Igor, João, eu não vejo mais eles lá na minha tabela. Olha só, cliquei OK, pronto. Só tem os valores de Pedro, Mateus e Samuel agora. Vocês entenderam? Olha só, eu desmarquei aqui os valores de Fernando, Igor e João, então eles sumiram da minha tabela, mas eles não foram excluídos, tá bom? Eles só foram omitidos. Olha só, vocês podem ver aqui pelas linhas, olha só, que elas foram omitidas. 1, 2, 3 e pula direto para o 7. Por quê? Porque o João, o Igor e o Fernando, eles estão nas colunas 4, 5 e 6. Se eu marcar eles novamente, der um OK, eles voltam a aparecer, tá bom? É novamente mais uma forma de a gente filtrar dados, né? Para a gente encontrar os dados que a gente quer ou os dados que são interessantes para a gente, certo? Tem essa forma aqui pelos filtros. Continuando aqui em dados, eu posso, já falei, né? Adicionando o controle de filtro, eu posso proteger páginas e intervalos. O que quer dizer isso? Proteger páginas e intervalos. Eu já mostrei para vocês mais ou menos, né? Um pouquinho como funciona. Em outra parte, se eu não me engano, foi na parte de ver, que tinha alguma parte aqui de mostrar intervalos protegidos. Então, vai ser aqui mesmo que você vai fazer isso. Aqui que você vai proteger intervalos ou páginas da sua planilha. Para que serve para proteger? Né? O que serve essa proteção dos intervalos ou das páginas? Ela protege de modificações, certo? Na sua planilha. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar uma página no intervalo. Aí vamos supor que eu não quero que seja possível modificar o tempo, né? O tempo aqui que os corredores fizeram, certo? Porque o tempo não vai modificar. Eles fizeram aquele tempo na corrida e aquele tempo não pode ser modificado, né? Não pode ser trocado por nenhum. Então eu posso vir aqui em intervalo, clicar aqui, vou selecionar que não pode mudar os tempos de prova nem o tempo total dos participantes. Eu clico OK e eu posso definir as permissões. Eu posso falar que a permissão aqui, por exemplo, ó, quem pode editar? Posso editar eu, né, que sou o criador da planilha, e pode editar também o Arthur, que trabalha com a gente no City Nova, certo? Aí se eu não quiser que o Arthur modifique esses dados, eu posso retirar ele daqui, certo? Aí quando o Arthur entrar na minha planilha e tentar editar esses dados aqui de tempo dos participantes, ele não vai conseguir, tá bom? Eu posso também deixar ele conseguir mudar, mas eu posso aqui, ó, mostrar um aviso ao editar este intervalo, ou seja, quando o Arthur, né, se ele não puder, se eu mostrei que ele não poderia editar esses dados, se eu colocar em mostrar um aviso neste intervalo, quando ele for editar, vai aparecer uma caixinha falando para ele: olha, você não pode editar esses dados, tá bom? Não é interessante que você mude esse dado. Vai aparecer um aviso, o aviso vai permitir que ele modifique os dados, mas não vai restringir ele de editar, tá bom? Tem a opção aqui de restringir. Eu posso botar somente eu, personalizado, certo? Eu posso marcar algumas pessoas e copiar as permissões que eu coloquei em outro intervalo. Tá bom? E adicionar editores aqui também, tá? Você coloca o e-mail da pessoa que puder editar e conclui. Alterações salvas. Eu posso vir aqui também, colocar uma descrição desses dados, né? Tipo, explicando por que eles estão protegidos, ou o porquê que esses dados
não poderiam ser modificados, alguma coisa assim. E basicamente aqui na parte de intervalos protegidos é isso. Para que serve, né? Igual eu falei. É justamente para não modificar os dados importantes da sua planilha, certo? Dados importantes das suas tabelas que não deveriam ser modificados, né? Dados padrões, por exemplo, alguma fórmula padrão da sua planilha, ela não deveria ser modificada, certo? Senão você pode acabar perdendo algum dado, pode acabar perdendo alguma coisa que vai facilitar o seu trabalho na planilha. E aí você pode proteger esses dados para somente você modificar, ou somente pessoas do seu interesse modificar. E também tem a possibilidade de você vir uma página e proteger ela inteira, certo? Então a pessoa somente poderia ver a página e não poderia fazer nenhuma edição nela. Aqui, no caso, eu tenho duas páginas, validação de dados e página 2. Eu poderia colocar que a página a ser protegida aqui é a validação de dados. Então ninguém poderia modificar a página validação de dados, porém a página 2 poderia ser modificada, certo? E eu posso colocar também que a página 2 inteira vai ser protegida, exceto algumas células. Então eu posso colocar que ela inteira vai ser protegida, mas a pessoa pode mudar somente os tempos de prova, igual já está aqui nesse intervalo, certo? E eu posso adicionar outro, é somente o tempo total e os nomes. Enfim, você pode definir aí da forma que for necessária para o seu caso, né? Para proteção dos seus dados, certo? Posso fazer também intervalos nomeados. Vou mostrar o intervalos nomeados aqui nessa planilha. Com intervalos nomeados, é muito interessante e muito útil, tá, pessoal? Olha só, aqui está a criação de alguns intervalos, né? Nota 2, nota 3, nota 4, que é o seguinte. Eu nomeei os dados como nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, por quê? Porque, olha só, se a gente for ver aqui, ó, esses dados vão de B3 até B13. Então eles vão aqui da nota 1 da Alice até a nota 13 do Wesley, certo? A nota 1 do Wesley, perdão. Nota 1 da Alice até a nota 1 do Wesley. As notas 2, ó, vem de C3 a C13. Das notas 2 de Alice até a nota 2 de Wesley. Para que serve isso? Por exemplo, antes de eu mostrar um exemplo, eu vou só mostrar aqui para vocês como adiciona. A gente clica em adicionar intervalo, nomeia, né, qual vai ser o nome utilizado por ele. Por exemplo, vou utilizar aqui média. Média dos alunos. Média, mas eu não vou colocar dos alunos porque vocês vão ver que não é interessante botar nomes grandes. Tá bom? Validação dos dados. C18 não, vai ser aqui. De F3 a F13, né? Selecionei todas as médias aqui de notas dos alunos. Ok. E vou concluir. Para que serve isso? Vamos lá. Vamos supor que eu queira somar as notas dos alunos, né? Aí eu poderia botar soma, certo? E aí na hora de selecionar os dados, eu teria que arrastar aqui da nota de Alice, né? Até a nota de Wesley, por exemplo. Aí eu teria a soma de todas as notas dos alunos, certo? É um exemplo. E aí eu fecharia e teria o resultado, 95. Só que ao invés disso, como eu nomeei esse intervalo, eu posso colocar o nome dele. Eu posso colocar notas 1, que é o nome do intervalo. Olha lá, o resultado foi 95. Ele já trocou a cor aqui do intervalo selecionado, certo? E aí dessa forma a gente tem um facilitador aqui, né? A gente não precisa mais ficar arrastando, selecionando dados que a gente vai utilizar comumente, certo? Isso aqui facilita bastante quando você tem a utilização de dados que são comumente utilizados. Se você trabalha numa empresa, você sempre usa algum tipo de valor de referência para fazer algum cálculo, você pode nomear esse valor, certo? Esse intervalo de valores, para ficar mais facilitado para você na hora de colocar numa fórmula. Então, se você tem um valor base, por exemplo, você pode selecionar ele, nomeá-lo como base, e aí aqui na soma, né, ou na sua fórmula que você vai utilizar, você pode colocar soma, e aí você colocaria o nome base, né, que foi o nome que você colocou no seu intervalo, tá bom? Dessa forma aí a gente consegue fazer essa soma aí de dados, fazer as fórmulas, aplicar as fórmulas com os intervalos nomeados. A gente pode criar um intervalo nomeando todas as notas de cada aluno, por exemplo, o intervalo de B3 a E3, colocando o nome de notas da Alice, depois notas do Bernardo, Carlos, Daniel, e assim a gente vai criando aí uma facilidade para a gente, certo? Uma comodidade aí na hora de referenciar os itens, tá bom?
Também tem a opção aqui de funções nomeadas. O que são as funções nomeadas? Esse conceito aqui é um pouquinho mais complexo, tá, gente? Que ele é referente a você criar uma fórmula sua mesmo do planilha, certo? Você vai utilizar outras fórmulas do planilha para criar uma fórmula sua. Eu já deixei aqui uma preparada, né, que eu coloquei o nome de minha média, que faz a mesma coisa que a fórmula do planilhas média, né? Vamos lá, vou colocar aqui média, opa, média, e vou selecionar os dados aqui, por exemplo, eu quero as médias da Alice, né? Ah lá, coloquei, opa, selecionei as notas da Alice, fechei e coloquei e ativei a fórmula, certo? Aí apareceu que o valor, né, é 8,25, é o valor que já estava presente aqui na parte superior. E eu vou mostrar para vocês que a minha fórmula, né, chamada minha média, também faz a mesma coisa. Olha só. Se eu colocar aqui minha média, olha só, cliquei, vou selecionar o intervalo, fechar o parênteses e aperto Enter. Vocês viram? Eu usei uma fórmula chamada minha média, que eu criei, passei o intervalo, ela fez o cálculo. A fórmula do planilha chama apenas média e ela fez o cálculo. Aí eu posso ver como que eu fiz essa fórmula. Eu vou vir aqui ó, em editar. Esse é o menu de criação das funções nomeadas. Você vai botar o nome da sua função, vai colocar uma descrição nela, certo? Vai nomear marcadores de posição. Esses marcadores de posição são as partes que vão ser utilizadas na sua definição de fórmula aqui, tá bom? Que vão mostrar uma dica ou justamente a utilização, né? O que vai estar aqui? Vai ter um intervalo? Vai ser uma célula sozinha? Isso aqui ajuda a pessoa que for utilizar a fórmula a entender ela também. A definição dessa fórmula é feita da seguinte forma. Ela aplica a fórmula do planilhas soma, certo? Ou seja, ela vai somar todos os valores do intervalo que eu utilizei e vai dividir pela quantidade de itens que eu selecionei, né? Olha lá, conte se intervalos maiores que zero, certo? Então, se o intervalo for maior que zero, ele vai contar um item na minha fórmula. E aí ele vai aplicar, certo? Essa fórmula toda, só que agora com o nome de minha média, certo? Ou seja, essa fórmula toda aqui igual soma intervalo dividido por conte se intervalo maior que zero. Essa fórmula toda, ela está comprimida na minha fórmula que eu criei chamada minha média, certo? E aí, dessa forma, eu criei a minha função, posso passar, olhar aqui outras formas, né? Visualização da função, né? O que vai aparecer para a pessoa quando ela colocar a minha função para ser utilizada. Alguns detalhes, como a descrição do argumento, né? A descrição, no caso aqui, do intervalo, né? O que é esse intervalo? Eu posso explicar para a pessoa também. Posso dar exemplos também do que seriam esses intervalos. Não coloquei aqui, mas isso aí vai de opção, né? Pode colocar. E além disso, eu vou criar uma formulazinha aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Alguém tem uma sugestão aí de fórmula que a gente possa fazer? Alguma fórmula aí que vocês utilizam bastante no planilhas, que vocês já utilizaram, que teve algum exercício que vocês fizeram e foi amplamente utilizada alguma fórmula composta? Vocês têm alguma função aí? Alguma fórmula? Não? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Certo, eu vou criar aqui uma então. Vamos colocar o nome de... Vamos fazer o seguinte, uma fórmula que pega uma certa quantidade de valores e dessa quantidade de valores ela vai subtrair outra quantidade de valores, certo? Então vamos colocar o nome de soma sub, certo? Ela vai pegar um intervalo e vai subtrair outro intervalo, certo? Ela vai pegar uma parte, vai somar ela e depois vai subtrair uma outra parte, tá? Como é que eu vou aplicar essa função? Na verdade, soma sub. Acho que não, vamos botar soma div. Ela vai dividir, vai somar os intervalos e depois vai dividir um pelo outro, certo? Na descrição dela a gente pode colocar soma dois intervalos
diferentes e divide o primeiro pelo segundo. Certo? A gente pode colocar essa descrição. Aí vamos colocar aqui, ó, dois nomes. Vamos colocar o intervalo 1, certo? Dá Enter. E intervalo 2. Tá bom? Então temos aqui o intervalo 1 e o intervalo 2. A gente vai pegar, a nossa fórmula vai ser o seguinte. Vai ser igual. Aí a gente vai aplicar a fórmula soma. Vamos colocar intervalo 1. Intervalo 1 dividido pela soma do intervalo 2, certo? Aí nossa fórmula aqui está pronta. Ele vai somar o intervalo 1, vai somar o intervalo 2 e vai dividir os dois, tá bom? Deixa eu ver aqui. Soma div, certo? Próxima. Ok, mais detalhes eu posso colocar aqui na descrição do argumento 1, algum exemplo, né? Do intervalo 1, do intervalo 2. Mas eu não vou fazer isso. Deixa eu mostrar aqui, que se eu não me engano eu tenho que também definir aqui como que vai ser apresentada essa fórmula, né, para a pessoa que está utilizando. Vai ser soma div, opa, tá em caps lock, intervalo, não, na verdade acho que não, deixa eu ver aqui, só tirar dúvida aqui que eu acho que eu, não, certo, lá, ele já identificou que vão precisar de dois intervalos, né, como eu coloquei lá, ele já identificou que precisa de dois. Aí, certo, vamos supor que eu queira somar, eu quero ver a diferença entre as notas da Alice e a nota do Bernardo, né? Não vai fazer muito sentido, mas só para eu mostrar para vocês aplicando a forma. Eu vou colocar aqui a soma div de notas da Alice, né? Vou selecionar aqui o intervalo, vírgula, opa, ponto, vírgula, notas do Bernardo, certo? Eu quero ver a diferença. Olha lá, diferença não, a divisão. Então as notas da Alice divididas pelas notas do Bernardo dão 1,17, certo? O que isso mostra para mim? Que no geral, as notas da Alice, né, no somatório das notas da Alice, comparadas do Bernardo, as notas da Alice foram 1,17 vezes maior, tá? Que as notas do Bernardo, certo? É isso que a gente tem aqui como essa é a amostragem que a gente tirou dessa fórmula, por exemplo, certo? Aí vocês podem criar fórmulas aí, nomear elas da forma que você preferir, tá bom? Vou mostrar também, eu acho, se eu tivesse aplicado ela normalmente, né, que seria o igual, aí eu clicaria soma, selecionaria aqui o intervalo da Alice, fecharia, colocaria o sinal de divisão, soma novamente. Tá vendo como é que esse trabalho é muito mais complexo do que eu criar uma fórmula nomeada que vai fazer isso para mim muito mais rapidamente? Certo? Aí, ó. Coloquei, apresentei o valor, olha só, os dois valores são iguais. Mas aqui eu fiz uma fórmula extensa, né? Soma, aí o intervalo dividido pela soma do outro intervalo. Aqui não, eu criei uma fórmula chamada soma div, que soma o primeiro intervalo e divide pela soma do segundo intervalo, tá bom? Vocês podem ver que é uma função bastante útil e principalmente para planilhas onde você vai ter que utilizar alguma fórmula complexa, tá? Acredito que vocês vão utilizar bastante. E temos aqui também como importar funções. A gente pode tirar essas funções do Drive, né, de outras planilhas, enfim. A gente pode tirar essas funções nomeadas de vários lugares. Se você baixar uma planilha na internet aí, né, alguma planilha aqui do Sheets, você consegue utilizar as fórmulas que a pessoa criou lá também. Enfim, tem várias opções aí, tá? Para vocês utilizarem. Vou apagar isso aqui. Certo. Tornar um intervalo aleatório. Vamos supor que eu selecione aqui essas notas, certo? Venha aqui em dados e torne eles aleatórios. Olha só, eu mudei todos os dados, tá vendo? Eu embaralhei eles basicamente. Ctrl Z para voltar, os dados
voltar ao normal. Vou embaralhar ele de novo. Tornar intervalo aleatório. Ele formou aqui uma aleatoriedade diferente da de antes, tá bom? Para que serve isso? É justamente para isso, né? Aleatoriedade. Você quer criar uma aleatoriedade naqueles dados que você criou, né? Você quer fazer um estudo. Você captou alguns dados, você pode aleatorizar os dados da maneira que você preferir, certo? Para você criar um novo padrão aí de estudo, né? Um novo um novo intervalo de dados, né? Uma nova quantidade de dados, né? Que eles vão ser aleatórios. A gente também pode ver as estatísticas da coluna. O que são as estatísticas da coluna? Basicamente, ele vai mostrar a contagem, por exemplo, certo? De quantas vezes algum item aparece. Vamos passar aqui para a coluna B, por exemplo, nas notas 1. Aqui em notas 1 eu posso ver que a nota 9 ela aparece 4 vezes, olha só. A Alice tirou 9, a Carla tirou 9, a Eduarda tirou 9 e a Isabela tirou 9. Então, a partir aqui dessas informações que ele dá aqui nas estatísticas da coluna, eu posso saber que a maior tipo assim, a quantidade de vezes que uma nota foi repetida, né, foi 4 e foi da nota 9, certo? Você pode utilizar isso aí para algumas outras planilhas em que isso vai ser interessante. Nessa aqui pode não ser interessante, né? Mas você consegue ver que a moda, né, que a gente chama na matemática, a gente chama de moda. Qual foi o valor que mais se repetiu? Foi o 9, seguido do 10 e do 8 empatados, e depois o 5 que apareceu somente uma vez. Olha lá, mais frequentes, né? O mais frequente é o 9, apareceu 4 vezes. O 8 aqui. Quais foram os menos frequentes? Certo? A gente pode fazer isso. O total de linhas, o total de células vazias, valores exclusivos, né? Ou seja, valores que aparecem, que são diferentes, né? A soma de todos os valores, né? Numerais, de todos os números dessa coluna é 95. Então, se eu somasse aqui 9, 5, 9, 10, 9, 10, 8, 8, 9, 8 e 10, eu teria esse valor aqui, né? Soma de 95. Ele faz automaticamente a média também, ou seja, a média dos alunos na nota 1 foi de 8,6, tá bom? Se eu fizesse aqui a média dessas notas, seria 8,6. Ele bota a mediana também, né? Ou seja, o valor que aparece ali no meio desse intervalo de dados. Ele ordena os dados, né? E depois mostra qual é o valor que está no meio, literalmente no meio. Temos o valor mínimo também, ó, o 5 é a menor nota que apareceu nessa coluna. E o valor máximo, que é o 10, que é a maior nota que apareceu nessa coluna também. E eu tenho essas informações para todas as colunas, ó, informações diferentes. Olha só, que a gente teve mais variedade de notas, certo? Mas a moda aqui foi o pessoal tirar 8, olha só. 3 pessoas tiraram 8. Temos aqui distribuição também, que é um pouquinho diferente da contagem. Aqui, valor mais frequente, novamente. A soma agora foi 80. E a média dessas notas todas foi 7,2. Ou seja, a gente pode ver aqui, ó, que na nota 2 o pessoal tendeu a tirar uma nota um pouco mais baixa, certo? O valor mínimo aqui foi 4, diferente da coluna B, da nota 1 que foi 5. Aqui a gente também pode ver, olha só os valores, a média. Olha só, o pessoal foi ainda pior na nota 3. Ó. A média foi de 6,8. Posso ver também que na nota 4 a média subiu, foi para 7. Tá bom? São algumas informações bem básicas, né, sobre as colunas, olha só. Tem outras coisas aqui, né? A gente pode olhar as presenças por aqui, por exemplo, que na aula 2, 7 alunos vieram e 4 alunos não vieram, certo? A gente pode ver isso já por aqui. Caso tenha uma lista muito extensa, né, você pode utilizar as estatísticas da coluna para visualizar isso aí de forma facilitada, né? Não precisar utilizar uma fórmula. Mas é basicamente isso aqui nas estatísticas da coluna. E aí a gente entra na área interessante aqui, que é a validação de dados. A validação de dados, ela vai fazer o seguinte, vai botar uma regra naquele intervalo para falar se você pode ou não utilizar aquele valor, utilizar aquela palavra naquele local. Como assim, Lucas? Seguinte, eu tenho uma regra aqui que eu já apliquei no intervalo B3 a E13.
Olha só, B3 da nota 1 até E13, a nota 4 do Wesley, certo? Então foi aqui no intervalo de notas, certo? Nas notas, eu coloquei que... Deixa eu voltar aqui para mostrar. Ó. Eu coloquei que... Opa. Validação de dados, aqui. Eu coloquei que nesse intervalo de B3 a E13, o valor está entre 0 e 10. Ou seja, os valores aqui não podem ser nem maiores que 10, nem menores que 0, certo? Vamos concordar que notas, né, de alunos, elas não podem passar de 10 e elas não podem ser menores que 0. Como é que um aluno tira uma nota negativa? Não tem como. E como é que um aluno tira uma nota maior do que o valor da prova, né? A prova vale 10, como é que o aluno tira 11, 12? Isso não existe. Então a gente pode colocar aqui nessa validação de dados, impedir que sejam colocados dados maiores do que o valor total da prova e menores do que o mínimo que você consegue tirar na prova, né? Que no caso é 0. Então se eu vir aqui, ó, quero mudar a nota da Alice, falar que ela tirou 11 na nota 1. Assim que eu clicar Enter, ele me aparece uma mensagem. Ocorreu um erro. Os dados inseridos na célula B3 violam as regras de validação de dados definidas nela. Viola essa minha regra aqui, de que os valores das notas têm que estar entre 0 e 10. Tá bom? Eu também coloquei aqui, ó, o parâmetro corresponde ao valor da lista. Aonde que eu apliquei esse valor? H3 a Q13, ou seja, da presença da aula 1 até a presença do Wesley aqui da aula 10, certo? Ó, H3 a Q13, olha só. Tá aqui em cima. Aí, vamos ver o que é isso. Olha só, eu coloquei um valor de menu suspenso, né, que eu já expliquei lá na outra aula para vocês. Eu coloquei que só dá para escolher entre X, que nesse caso significa presença, e traço, que nesse caso significa que o aluno faltou. Então, se eu chegar aqui e quiser fazer assim, não, X é presença e bola, né, e 0 é falta. Na hora que eu clicar Enter, vai falar: os dados inseridos na célula O9 violam o respectivo conjunto de regras de validação de dados. Insira um destes valores, ou o X ou o traço, certo? Então eu não consigo colocar valores diferentes de X e traço nesse intervalo aqui de presença, certo? Até porque as minhas fórmulas aqui, elas utilizam somente os dados X e traço. Se eu tentar colocar outro, as fórmulas não vão ser aplicadas, entendeu? Então eu coloquei uma regra aqui para definir isso. Aí, ó, eu posso clicar também 2 vezes e aí aparece quais opções que eu posso ter. Eu posso ter falta, já mudou. Eu posso ter presença, já mudou. Tá bom? Basicamente, é para isso que serve a regra de validação de dados. Aí eu vou refazer aqui essa regra do entre 0 e 10. Só que eu vou adicionar já um conceito que a gente aprendeu hoje. Vou vir em dados, vou intervalos nomeados, vou selecionar todas as notas aqui do pessoal, certo? Vou adicionar um intervalo e vou nomear ele como notas, certo? Esse intervalo agora chama notas. Concluído. Aí vem em dados, validação de dados, adicionar regra. Aí eu posso vir aqui, colocar notas, certo? Não é menos suspenso. Olha só, na real ele não aceita. Então você só pode utilizar os intervalos nomeados nas fórmulas mesmo, viu, pessoal? Não é possível utilizá-los aqui, aparentemente. Eu jurei que era possível utilizar eles aqui. Notas. Aparentemente ele não vai permitir mesmo. Deixa eu ver. Está entre. Não permitiu. Mas enfim, vamos selecionar aqui os dados da maneira, certo? Normal. Convencional. Selecionei aqui B3 a E13. O valor está entre 0 e 10. Certo? Temos aqui opções avançadas, certo? Que são o seguinte: mostrar texto de ajuda de uma célula selecionada. Eu posso colocar. Ele vai dar uma dica, olha só, digite um número entre 0 e 10. E se os dados forem inválidos, mostre um aviso somente, né? Mostrar um aviso, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a pessoa colocar um dado errado, mas vai mostrar um aviso, tipo, olha só, não era para você colocar esse valor aqui. Esse valor tem que ser entre 0 e 10, certo? Não pode colocar um valor maior ou menor que esse.
Ele daria só um aviso, mas deixaria a pessoa modificar. Eu posso rejeitar a entrada, que é o que já estava selecionado, né? Que é não permitir que a pessoa coloque valores diferentes, né? Que aí aparece aquela mensagem de erro que eu já mostrei para vocês. Olha só, vou colocar aqui, mostrar um aviso, vai ficar em conflito. Ah não, ele já excluiu, ó. Aí eu posso colocar o mouse em cima, clicar para modificar o dado. Se eu colocar 11, olha só, apareceu aqui um tracinho vermelho e uma mensagem. Inválido. A entrada precisa ser um número entre 0 e 10. Certo? Ele deixou eu manter o dado aqui, mas ele falou, não pode ser isso aí, tem que modificar. Aí eu posso modificar. Voltei ali no 9, certo? Vou colocar aqui novamente, rejeitar a entrada. Excluído. Se eu colocar aqui 11 agora, ocorreu um erro. Digite o número entre 0 e 10. Certo? Aí. Tá bom. Basicamente é isso. Vocês entenderam bem a parte aqui de intervalos nomeados, funções nomeadas e validação de dados? São as 3 partes mais importantes desse menu de dados. Vocês podem me dar um feedback aí? Se você não entendeu, deixa eu ver, você mandou isso agora? Porque eu tô achando que você mandou isso faz tempo. Deixa eu ver. Nossa, perdão, Deisiane, eu não vi que você tinha mandado essa mensagem. Mas se você quiser tirar a dúvida agora, né, se for uma dúvida, se eu perguntei se você entendeu alguma coisa que você disse aqui ou não, você pode tirar a dúvida agora, tá? Não, era naquela parte de juntar as funções para Ah, criar sim, uma na nova. sugestão, né? Ah, sim, não, tá, Aham. certinho. E também acho que essa parte é a mais complicada. De nomear as funções? Assim, não, de juntar funções. Ah, Tipo sim. assim, se, e, se com ou, tem Ah, a sim. forma não também, né? Se com não. É. Mas a gente estudando, a gente vai compreendendo melhor. Então, isso aí vai mais assim, estudando e também aplicando, né? Você tentar fazer alguma coisa assim para sua casa mesmo, sabe? Tentar fazer, vou fazer uma planilha aqui para minha casa. Eu quero organizar a minha casa, eu quero organizar uma lista de compras para minha casa, eu quero organizar as contas que eu pago todo mês aqui em casa. Você cria uma planilha. Geralmente você vai ter que aplicar algumas dessas fórmulas combinadas, né? Fórmula se, fórmula ou. Então, é sempre bom assim você tentar aplicar alguma coisa no seu dia a dia. Aqui que você aprende aqui nas aulas, é bom tentar aplicar alguma coisa ao dia a dia que vai ficar supimpa, certo? Vocês vão progredir até mais rápido se vocês aplicarem uma coisa no dia a dia, porque as coisas no dia a dia elas fazem sentido na nossa cabeça. Às vezes a gente explica aqui uma coisa que possa não fazer sentido para vocês, tipo explicar sobre as notas dos alunos ou sobre o dinheiro que uma empresa faz, pode não ficar muito certo na cabeça de vocês. Mas se vocês tentarem aplicar isso no dia a dia de vocês, pode ficar bem mais claro também. Então é sempre importante o que você falou, exatamente, ir estudando e tentando, tá bom? Mas, enfim, sim, fica no menu de ferramentas para a gente aplicar as definições. Certo. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa assim? Vocês podem me falar aí? Alguém que tiver dúvida, abre o microfone. Se não tiver, eu vou seguir para a próxima parte. Só olhar o horário. Temos 20 minutos ainda. Então eu vou seguir, tá certo? Terminando aqui a última parte do dados, temos aqui a limpeza de dados, que é bem autoexplicativa, né? Sugestões de limpeza. No caso aqui não vai ter nenhuma, porque todos os dados aqui estão preenchidos. Se não tivesse, né, tivesse algum dado ali em branco, ele provavelmente iria sugerir para apagar ele. Também temos remover cópias, né? Ou seja, se tiver intervalos copiados, ele vai remover esses dados e cortar espaços em branco, né? Caso eu tivesse, deixa eu adicionar aqui, ó, por exemplo, uma coluna, uma linha acima dessa aqui. É só inserir uma coluna acima. Teoricamente, ele teria que me falar aqui para cortar espaços em brancos. Enfim, ele não falou. 0 espaços em brancos. Não foi cortado nenhuma célula selecionada. Deixa eu selecionar essa aqui então, que aí teoricamente ele vai ter que mudar. Né? Ah, sim. É justamente por causa dessa célula aqui mesclada, nessa parte superior, ele não vai conseguir fazer.
Vou desmesclar ela aqui. Ficou meio bugadinho, mas só para apresentar para vocês. Selecionei esses dados aqui, limpeza de dados, cortar espaços em branco. Também não funcionou. Bom, ela tem algumas funções que podem acabar não funcionando da maneira que a gente espera, né? Mas é basicamente para isso que ela serviria. Apagar os dados, apagar ali um intervalo que está em branco, ou qualquer coisa do tipo, apagar cópias também. Mas eu também acho que esse aqui é uma utilidade um pouco mais avançada, né? Para quem mexe com muitos dados, às vezes mexe com um banco de dados de alguma coisa. Geralmente vocês não vão usar, tá bom? A gente também tem aqui o dividir células em colunas, que é o seguinte. Eu tenho aqui esse texto escrito em uma célula só, certo? A célula A11 está escrito exemplo para dividir texto em colunas. Aí eu posso, caso eu queira, né, vir aqui em dados, eu selecionei aqui na célula A11 e dividir texto em colunas e posso colocar o separador. O separador, no caso, vai ser o espaço. O espaço entre cada palavra vai determinar como elas vão ser separadas aqui na célula. Olha só, separador para o espaço. Exemplo, outra célula. Para, outra célula. Dividir, outra célula. Texto, outra célula, outra célula. Certo? Justamente para você conseguir fazer essa separação de dados, né? Vamos supor que você receba uma lista de nomes, certo? Então eu tenho aqui a lista Lucas, vírgula, Ítalo, vírgula, Rosa, vou colocar o nome de vocês, Rosa, temos o nome também do Johnny, quem mais aqui que está com a gente hoje? A Pamela, nome da Pamela. Aí certo, vou deixar aqui, só 5. Recebi esses nomes, aí eu coloquei aqui na minha planilha. Eu falei, nossa, mas eu preciso separar esses nomes, entende? Vou ter que ficar separando um por um, arrastando, colocando, copiando. Não, você pode clicar na célula que você copiou os nomes, vir em dados, dividir texto em colunas e separar pela vírgula. Pronto, separei todos os nomes. Agora eu posso criar uma tabela aqui, certo? Com os nomes já separados. Não precisei ter todo o trabalho de copiar um, colar na célula, copiar outro e colar na célula. Temos essas funções aí no Planilhas, tá? Se vocês receberem algum texto assim que tenha que ser separado em partes, ele pode ser separado dessa forma, tá bom? Vou voltar aqui. Extração de dados é um conceito mais complexo também. Esse conceito a gente não vai mostrar, que ele vem aqui, ó, de retirar dados de outros projetos, né? Aqui um projeto do Docs, por exemplo. Ele pode retirar alguns dados como URLs, alguns nomes, enfim, isso aí vai ter que ser especificado. Então, isso aqui é um negócio um pouco mais complexo, um pouco mais específico. A gente vai acabar não apresentando também, tá bom? Mas é coisa simples. É justamente porque é muito pouco utilizado, então a gente vai acabar pulando. E conectores de dados já é algo muito complexo. Além até do meu entendimento sobre o Planilhas, porque ele tem a ver com banco de dados, certo? Ele tem a ver com programação. Olha só, conectar ao BigQuery, conectar ao Looker. Isso aqui são alguns outros aplicativos relacionados a dados, certo? Então a gente também não vai mostrar para vocês, justamente pela complexidade da informação. Aqui em ferramentas a gente pode criar um formulário. O que é esse criar um formulário? É aquilo, gente, que vocês já viram lá na parte de formulários das ferramentas Google. O formulário, ele pega as respostas e joga elas numa planilha. Vocês lembram disso? Ele joga as respostas das pessoas em uma planilha. Aqui a gente vai pegar, vai criar a planilha primeiro e depois o formulário, certo? Então se eu criar um formulário aqui, ele vai me direcionar, tudo der certo, né? Me direcionou a criação aqui, ó, de um formulário, exemplo, validação de dados, né? Ele já colocou até o mesmo nome que a planilha. E eu posso começar a criar um formulário aqui, tá certo? Ele criou aqui também ó, a resposta do formulário, a carimbo de data e hora, pergunta sem título, né? Enfim, eu posso fazer isso aí. Eu vou remover, no caso, porque eu não quero. Desvincular o formulário primeiro. Tem essa função aqui, tá? Nas ferramentas, você pode, depois do formulário já criado, você pode gerenciar ele. Posso editar, ir para o formulário,
enviar o formulário, incorporar o formulário a uma página web, exibir resumo de resposta e desvincular. No caso que eu queria desvincular, posso retirar ele e aí agora eu posso excluir. Certo? Vamos continuar aqui em ferramentas. Temos a ferramenta de ortografia, né, que vai fazer a verificação ortográfica dos dados que eu passei, dos nomes, né, se tiver alguma coisa escrito errado aqui, vai estar aqui na verificação ortográfica. No caso, está tudo escrito certinho, né? Deixa eu tentar botar alguma coisa aqui errada, vamos ver. Botar caminhão, só que eu vou escrever... Ah, não, mas aí vai estar certo, só que querendo dizer outra coisa. Vou escrever xícara com CH. Xícara, sem acento com CH. Vamos ver se ele vai identificar aqui pra gente. Ferramentas, ortografia, verificação ortográfica. Ah lá. Alterar xícara para xícara com um X e acento no I. Aí eu posso colocar ignorar, adicionar ao dicionário pessoal. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. E posso clicar em alterar. Se eu clicar em alterar, ele vai escrever aqui xícara para mim. Se eu clicasse aqui em ignorar, ele deixaria escrito errado, né? Se eu quisesse que ele deixasse escrito errado, né? Se não tivesse errado, na verdade, fosse uma sigla, alguma coisa do tipo, eu poderia clicar em ignorar. E eu também poderia adicionar ao dicionário pessoal, que eu vou mostrar para vocês o que é. Certo? Vamos lá. Aqui o dicionário pessoal é o seguinte. Eu posso adicionar uma palavra que o Planilhas acha que está errada. Vamos supor que eu queira adicionar a palavra... A palavra não, eu quero adicionar a sigla, né? O CREA, por exemplo. Certo? O CREA. Eu quero adicionar aqui o CREA, porque senão o formulário vai ficar falando sempre que tem uma palavra escrita errada no meu... na minha planilha. Aí quando eu adiciono, se eu escrever aqui CREA, mesmo que esteja errado, né, que não faça sentido, vier aqui em ferramentas, ortografia, verificação ortográfica, ele não vai falar que CREA está errado. E se eu adicionar xícara com CH e sem acento ao meu dicionário pessoal, ele vai parar de falar que esses dados estão errados, certo? Ele até falou que a palavra xícara é do seu dicionário pessoal, desfazer ou dispensar. Né? Porque ele sabe que está errado e ele falou, você quer mesmo adicionar a palavra errada? Aí elas ficam aqui e eu posso retirá-las depois, tá? Ficam aqui no menu de dicionário pessoal, aqui na parte de baixo, tá? Temos aqui também o preenchimento automático, que é aquilo que a gente utiliza nas fórmulas, né? Ativar o preenchimento automático, você escreve uma fórmula numa célula e ele já te dá a sugestão de copiar essa mesma fórmula para as outras células da tabela. Eu posso desativar isso, ou ativar, eu posso desativar sugestões de fórmula, né? Quando eu vou iniciar uma fórmula, ele vai me dar uma sugestão, tipo, igual. Aí se eu colocar S, olha só, ele me sugere um monte de fórmulas aqui com S. Eu posso desativar isso, tá bom? Aqui nas ferramentas mesmo, eu posso vir aqui e desativar a sugestão de fórmula. Posso ativar a correção de fórmulas ou desativar também, que se eu escrever alguma fórmula um pouco errada, ele vai corrigir ela para mim. E eu posso ativar as sugestões de funções nomeadas, né? Que caso eu crie uma função nomeada, ele vai sugerir a função que eu criei para mim mesmo, né? Igual aquela função que eu tinha criado, que era a minha média, ela tá aqui, ó. Ela aparece como função nomeada aqui do ladinho ainda. E aí, se eu desabilitasse, ela não apareceria, tá bom? Basicamente é isso. Também temos aqui as configurações de notificação, certo? Que é para notificar você se foi feita alguma alteração na sua planilha, né? Se algum usuário enviou um formulário para sua planilha, se você receber notificação por e-mail do relatório do dia, né? Mostrar o que foi modificado na minha planilha no dia, quantas pessoas responderam o meu formulário em um dia, ou imediatamente, né? Que ele vai fazer sempre que alguém modificar ou sempre que alguém enviar o formulário, ele vai te mandar um e-mail, certo? Temos essas configurações. Temos também notificações de comentários, que eu também tenho algumas configurações para mudar, ou seja, notificar de todos os comentários, de comentários somente para mim, né? Resposta de comentários que eu criei, ou nenhum, né? Nunca me mandar notificações sobre os comentários. Temos essas opções. Aqui em acessibilidade a gente tem algumas coisas
para pessoal que tem problema de visão, tá? Ativar a compatibilidade com leitor de tela, ativar suporte a Braille e ativar aviso sobre colaboradores, né? Então isso aí é um uso mais específico, né, para pessoas que têm problema de visão. Mas tem essa opção aqui, o Planilhas não vai deixar essas pessoas de fora também. Tá certo? Aqui em extensões, essa parte eu também não vou apresentar para vocês. Por quê? Aqui a gente tem complementos. Os complementos, pessoal, são coisas que você instala extras ao Planilhas, né, que não vem de fábrica do Planilhas. Certo? Podem ser algumas outras funções extras, podem ser alguns menus, alguns botões, coisas que vão ser de uso muito específico, tá? Então a gente vai acabar não apresentando. Vocês saibam que tem essa opção, tá? Que tem gente que programa coisas para planilhas que você pode utilizar. Eu acredito que não vai carregar. Eu acredito que tenha travado ainda. São muitas coisas que você pode fazer com isso, tá? E aí a gente vai acabar não apresentando. Deixa eu reabrir aqui essa planilha, porque eu acho que ela travou ali. Deixa eu ver se travou mesmo. Travou mesmo. Enfim, eu nem devia ter aberto isso, tá vendo? Porque acredito que ele iria me apresentar muita coisa aqui. Então, se a minha internet está um pouco ruim, ele vai acabar não apresentando mesmo essas informações para mim. Tá bom? Mas enfim, vamos continuar aqui, não vamos perder o foco. Aqui a gente também tem a parte de macros. O que é o macro? O macro é alguma ação que eu tenho que fazer repetidas vezes na minha planilha, certo? Então eu poderia gravar um macro, certo? Tá lá, gravando o macro. Se eu fizer aqui algumas ações aqui, ele vai gravar esse macro, certo? Se eu, por exemplo, selecionar esses dados vou selecionar esses dados aqui e vou vir em dados e vou tornar o intervalo aleatório, certo? Olha lá, ação 1, tornar o intervalo aleatório. Aí eu posso salvar. Posso colocar aqui nesse macro e falar assim, criar notas aleatórias, né? Ou alterar as notas, né? Aleatorizar as notas. E posso colocar um atalho. Então, sempre que eu clicar nesse atalho, ele vai aleatorizar esse intervalo aqui de notas, tá bom? É mais complexo, é um uso assim, muito restrito, né? Poucas pessoas vão utilizar isso, porque realmente é um uso mais mais específico do planilhas, mais profissional também, eu diria. Então, a gente não vai vir muito a fundo nisso, mas vocês sabem para que serve agora. Se for necessário, vocês podem criar macros nas suas planilhas. AppScript e AppSheet também tem a ver com coisas aí relacionadas à programação, tá? No planilhas. Eu nem vou abrir, porque vai que trava também igual complementos, mas são códigos, certo? Você pode vir aqui e ver um código que alguém criou em relação ao planilhas, tá bom? Você pode vir aqui em AppSheet, olha só, criar um app, ver exemplos de apps, saiba como criar apps. Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar nessa parte mais complexa, né? Se vocês vão dar um uso mais complexo, mais corporativo, mais avançado do planilhas, eu vou ter que recomendar para vocês verem os tutoriais aqui em saber como criar apps ou ver tutoriais no YouTube, porque não vai dar tempo de a gente passar isso no curso e isso também é muito avançado. Acho que também não valeria a pena. Tá bom? Então a gente decidiu por não passar essa parte. Aqui em ajuda, né, que é a última parte de hoje, deixa eu colocar a tela grande, que é a última parte que a gente vai mostrar hoje, a gente tem a ajuda em si, né, que é o seguinte, ele abre com uma janelinha e vai mostrar pra gente alguns tutoriais, né, sobre... Opa, por que não tá carregando? Aí. Alguns tutoriaizinhos, olha só. Como editar e formatar uma planilha, proteger, ocultar e editar páginas, inserir e organizar texto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui no Ajuda. Né? A gente sempre falou para vocês irem ver os vídeos no YouTube, né? Rever a aula no YouTube, ou chamar a gente para tirar alguma dúvida. Mas tem certas dúvidas que vocês podem tirar por aqui, pelo Ajuda, tá? Como é que funciona a ordenação e a filtragem de dados? Tá aqui no Ajuda, você pode procurar por aqui também, tá? Tem essa opção. Caso a gente não responda você na hora, né? Ou caso você não queira ver o vídeo, rever a aula, né, de horas,
você pode vir aqui no Ajuda. Também temos o treinamento, que é basicamente um mini curso, né, bem curtinho mesmo, bem básico do Planilhas, tá bom? Que você, aqui ó, noções básicas do Planilhas, folhas de referência, algumas outras coisinhas aqui, ó, primeiros passos no Planilhas, migração do Excel para o Planilhas, faça o curso online do Planilhas Google. Então tem essas coisas aí, você pode ver aqui um treinamento básico de como utilizar o Planilhas, tá bom? Não só o Planilhas, como as outras ferramentas do Google também, tá certo? A gente também tem atualizações, que vai mostrar o que há de novo, né, no Planilhas, porque ele é constantemente atualizado, né, constantemente o Google atualiza funções, né, adiciona novas funções, cria novas ferramentas que a gente pode utilizar, novas funções, que eu estou querendo dizer também. Aqui na parte de cima, por exemplo, ele muda alguma coisa, adiciona alguma coisa aqui no menu de ferramentas, enfim, ele vai sempre falar as novidades aqui. Olha só, novidades de planilhas em março, em fevereiro, em janeiro, o que mudou, né, nesses meses. A gente pode ver aqui que em janeiro, ó, no comecinho, ele deu suporte para JSON e outras funções das planilhas no BigQuery. Ou seja, isso aqui é um uso avançado, né? Olha lá, ó, novas funções de análise avançada, atualizações nas funções, configuração de localização e importação de CSV. Enfim, ele tem essas opções aí, tá? Pra gente ver o que mudou no Planilhas. Ajude a melhorar o Planilhas Google. Você vai dar um feedback pro Google, certo? Você vai falar para ele, ó, tal coisa podia melhorar, certo? Tal coisa tá funcionando mal. Você vai dar um feedback aí sobre bugs, né? Problemas que você teve com planilhas. Você pode clicar aqui para você ter alguma ajuda, tá? Você pode denunciar abusos também, ou seja, se você acha que a plataforma está abusando de você de alguma forma, por exemplo, se você acha que a plataforma está... isso não acontece, tá, pessoal? Mas tem gente que acha que isso pode acontecer. Olha só, ele abriu aqui a parte do feedback, caso eu queira informar algum problema ou fazer uma sugestão, certo? Mas aqui na parte de denunciar abuso que eu estava falando, às vezes a pessoa pode achar que o Planilhas está roubando os dados dela. Isso não acontece, tá, pessoal? Mas se a pessoa achar, ela pode denunciar esse abuso aqui, tá bom? Se ela achar qualquer coisa esquisita sobre a plataforma, ela pode denunciar aqui em abuso. Temos aqui também as políticas e termos de serviço, certo? As políticas de privacidade e termos de serviço, que bom, ninguém lê isso aqui, né, pessoal? Mas basicamente o que o Google vai falar, né? Como você deve usar o Planilhas, né? Isso é mais uma questão legal, né? Uma questão jurídica aí do Planilhas, certo? Os termos que você... quais são os termos de uso, né? Do Planilhas. Para que situações você não deveria utilizar o Planilhas, senão você pode tomar um processo judicial, por exemplo. Eu acredito, por exemplo, que o Planilhas não pode ser utilizado para discurso de ódio. Você escrever um texto aqui no Planilhas, cheio de discurso de ódio, e enviar para alguém, né? Xingando alguém. Aí provavelmente você vai ser processado por isso, tá? Porque isso com certeza deve estar aqui nos termos de serviço do Google Planilhas. Certo? A internet não é um lugar sem lei. A gente tem aqui também as listas de funções no Planilhas. Ele vai abrir uma nova página, mas basicamente as listas de funções, pessoal, é a mesma coisa. Onde que é mesmo? Bom, ele vai listar todas as funções que tem no Planilhas, olha só. Tá vendo? Todas as funções, sobretudo uma definição, como é que escreve ela. Então, sempre que tiver alguma dúvida, podem vir aqui, tá bom? Tem aí ó, tudo mesmo. Mostra também para que serve. Ó, serve para estatística, serve para engenharia, serve como filtro, serve para finanças. Enfim, tudo aqui. Aqui inserir e vir em fórmulas, cadê? Em função, quer dizer? A gente também tem aqui, mas não tem as explicações, tá? Aqui a gente tem a lista das funções, mas somente uma explicação breve, tá? Aqui a gente tem uma explicação mais detalhada, que aí abre uma nova página para você ler tudo. Para finalizar a aula de hoje, a gente também tem os atalhos de teclado, aqui na parte de ajuda para quem gosta de utilizar, né? Ou para quem não está utilizando o mouse.
Temos tudo aqui, temos como aprender exatamente como utilizar o planilhas, né? Somente com teclado. Todas os atalhos do teclado, tá bom? Olha só, você pode ver que são muitos e muitos mesmo. Menus, por exemplo, posso vir aqui ver quais são os atalhos de menu, os atalhos de formatação, de dados, revisão, seleção, compatibilidade, de visualização, enfim. Basicamente é isso, pessoal, que eu ia mostrar hoje para vocês, tá bom? Acho que a gente conseguiu acabar quase na hora. Vou dar uma olhadinha. 9:01, conseguimos acabar aí a tempo. Então a gente finalizou esse menu aqui superior, né? Vocês sabem todas as ferramentas que estão aqui dentro e para que servem elas, né? E a aula encerra agora, pessoal. Acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque senão a gente vai encerrar por aqui. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então fica por isso, pessoal. Semana que vem a aula normal, tá bom? A gente se vê às 7. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.